Salve, gente! Este é o canal Ponto de Partida das Ideias e hoje, para nossa grata satisfação, nós estamos recebendo aqui a Lana Marques e o Rubens Casara, que estão lançando um livro novo intitulado Denuncismo, Ódio e Ressentimento na Era do Linchamento Moral, que está chegando às livrarias e às plataformas pela Da Vinci Livros. É um livro relativamente curto, pequeno na extensão, mas muito importante nas ideias, muito trazendo um debate que é muito atual, que é esse debate em torno da cultura, da chamada cultura do cancelamento, né, dos linchamentos morais, como o próprio título sugere. Eu vou fazer uma pequena, muito resumida apresentação aqui dos autores, para a gente passar logo as perguntas. A Lana Marques é doutora pela Universidade Federal do Paraná, UFPR, e professora do programa de pós-graduação em Direitos Fundamentais e Democracia do Unibrasil, e atua como advogada e pesquisadora nas áreas de criminologia e direito penal. O Rubens Casara, que já fez várias participações aqui conosco, é um querido amigo, é juiz de direito do TJ do Rio de Janeiro, mestre em ciências penais, doutor em direito e concluiu pós-doutorado em ciência política. E, antes de tudo, eu queria agradecer muito aqui o tempo, a disponibilidade de vocês e começar disparando a primeira pergunta muito simples. O que caracteriza... vou começar pela Lana, né? Quer dizer, o que caracteriza essa noção de denuncismo que vocês trabalham no livro, né? O que é a essência dela? Bom, vamos lá. Então, boa tarde a todas e todos. Marcelo, obrigada pelo convite. Quero também dar um oi aqui para o meu querido amigo e parceiro Rubens. Então, o que caracteriza o denuncismo, né? Então, a gente, quando nós conversamos sobre a proposta desse livro, nós pensamos primeiro em escrever um livro que tratasse desse tema do denuncismo e das denúncias, digamos assim, legítimas, fora do âmbito dos tribunais. Então, se por um lado nós temos as denúncias que são extremamente importantes, são mecanismos de exercício legítimo de uma liberdade de expressão, que tem como objetivo, por exemplo, a luta contra opressões. Por outro lado, nós temos denúncias que são abusivas, legítimas, e o são porque não são ancoradas, por exemplo, em elementos mínimos de comprovação, elementos que consigam individualizar uma conduta do ponto de vista do tempo e do espaço, que não há uma base probatória mínima que faça com que, de fato, aquela pessoa que seja acusada, ela consiga contrastar ou refutar essa acusação. Então, o denuncismo se caracteriza pela imputação de condutas ou de qualidades negativas a determinada pessoa, ou a determinadas pessoas, né? Sem esse mínimo elemento probatório, que seria o que, de fato, legitimaria uma denúncia e que possibilitaria, e por isso a denúncia seria legítima, possibilitaria aí um espaço para refutação, para contrastação, né, da imputação. Sim, eu senti que existe, então, todo um procedimento, né, para a gente pensar sobre a legitimidade das denúncias, né? A gente vai voltar a esse tema aqui, mas antes eu queria fazer uma indagação ao Rubens. O Rubens tem um livro anterior dele, né, que é daquela construção do idiota, né, que parece que dialoga com várias questões que estão presentes também nesse livro. A impressão minha, Rubens, ou é isso mesmo? Eu acho que são dois livros que têm uma íntima ligação com o tempo presente. Um tempo que é construído a partir daquilo que a gente tem identificado como a racionalidade neoliberal. Um dos motes do denuncismo
é a mesma lógica da concorrência que atua naquele conjunto de procedimentos a que eu chamei de idiosubjetivação no livro anterior. Então, assim, de maneira muito resumida, o denuncismo é essa patologia social consistente na naturalização da formulação de acusações despidas de seriedade. Essas acusações são formadas, em grande parte, a partir dessa lógica da concorrência, na medida em que a pessoa que formula a acusação se imagina um empresário ou um capital humano e vê na denúncia uma forma de, ao mesmo tempo, se capitalizar, ganhar valor, adquirir valor, e diminuir o valor do outro, e descapitalizar o outro. Então, intimamente ligado a essa lógica da concorrência, que, a partir da racionalidade neoliberal, se tornou uma espécie de mediador de todas as relações sociais. E essa patologia ela tem basicamente duas características muito evidentes. A primeira, como já mencionou a Alana, elas são formuladas sem cuidados mínimos de verificar se aquela imputação, se aquela acusação tem algum elemento que a confirme. E a segunda característica, também muito importante, é que, às vezes, ela é formulada de uma maneira que inviabiliza a defesa do acusado, daquele que acaba sendo objeto da denúncia. Se eu falo, Marcelo, olha, no dia tal eu vi o Marcelo furtando uma carteira no centro da cidade, na rua Y. Você pode me provar por A mais B que no dia tal você estava em Ipanema, você estava em Bangu, você estava em outro lugar que não no centro da cidade. Você pode me provar por A mais B que a pessoa que teria sido furtada não estava também no local em que a denúncia afirma que ela estava. Então, essa ausência de elementos na acusação também é uma forma de tirar a seriedade da imputação. Então, também é uma manifestação do denuncismo. Então, é algo que se faz presente, tanto nas agências estatais, no Poder Judiciário, no Ministério Público, etc., como na vida social, na dinâmica social, na ágora, inclusive na ágora virtual, e talvez até mais na ágora virtual. Então, em relação ao denuncismo, em relação à Constituição do idiota, são fenômenos intimamente conectados que dizem respeito a essa mutação nas dinâmicas sociais produzida pelo neoliberalismo. Sim. Alana, essa cultura do cancelamento, né, ela tem sido muito, de uma maneira geral, associada à esquerda, né? Mas tem toda uma experiência também no campo conservador, né, do campo reacionário, né, nesses procedimentos também de denúncias sem fundamentação, né? Eu diria, inclusive, que a direita foi precursora disso, né? A esquerda embarcou nessa mais recentemente, né? O que você acha com relação a isso? Até a gente pode aproveitar esse gancho e falar um pouquinho sobre um tema que está em alta agora, né? Que é o identitarismo, que a gente trabalha aqui no livro. Tem um capítulo, inclusive, em que a gente fala de denuncismo e identitarismo, e eu acho que vem bem a calhar para a gente relacionar com o que tu falaste, né? Então, é a mesma coisa se falar, por exemplo, de denuncismo de direita e de esquerda, ou não é? São coisas diferentes. É a mesma coisa se falarmos de identitarismo na direita ou na esquerda, grupos identitários, é a mesma coisa que políticas de identidade. E a esquerda também cancela, né? Há cancelamento também na esquerda. Então, eu acho que é extremamente importante a gente falar, porque tem toda a relação com o denuncismo. E um dos pontos que a gente trabalha aqui diz respeito a essa diferenciação, primeiro, entre as políticas voltadas à questão das identidades, né, que reconhecem diferenças e as opressões, são importantes para lutas emancipatórias, e a ideologia identitária, que a ideologia identitária a gente, de fato, encontra, por exemplo, se pensarmos que um grupo supremacista branco, né, seria um grupo identitário, e que
se utiliza, inclusive, do denuncismo para atacar grupos, né? Por exemplo, defensores de direitos humanos, grupos indígenas ou a população LGBT, e que lucra com isso, né? Então, existe uma monetização tanto na denúncia quanto tanto para quem denuncia quanto para quem é denunciado. Então, quando a gente trabalha direita e esquerda aqui no livro, relacionando com o denuncismo, a gente primeiro tenta deixar bem claro, né, de que não se está aqui, de maneira alguma, equiparando do ponto de vista do movimento, do ponto de vista até do surgimento dos objetivos, né, direita e esquerda, mas que nós identificamos os mesmos mecanismos, por exemplo, essencialização, essa divisão amigo-inimigo que vem aí de uma lógica neoliberal, o cancelamento, a destruição de reputações, a essencialização. Então, a gente identifica os mesmos mecanismos e a mesma lógica, a mesma adesão a uma lógica repressiva em campos políticos que são opostos, mas que isso não significa necessariamente equipará-los, né? Então, assim, a gente sabe que extrema-direita e alguns grupos de esquerda, alguns grupos, não têm a mesma história nem os mesmos objetivos, e que, embora a gente identifique um mecanismo comum, e que é um mecanismo antidemocrático, né, que seria a redução do indivíduo a uma categoria, a substituição do debate pelo cancelamento, a transformação da denúncia em performance de pertencimento. Esses movimentos, alguns movimentos emancipatórios, eles reproduzem, então, essa mesma lógica de atuação, que seria uma lógica antidemocrática. E é isso que a gente trabalha no livro, tendo cuidado de não, digamos assim, equipará-los, né? Porque movimentos supremacistas brancos, por exemplo, ou religiosos, eles buscam manter hierarquias de dominação, e movimentos de grupos de esquerda, movimentos antirracistas, movimentos feministas, eles justamente nasceram da luta contra essa hierarquia. Mas nós identificamos justamente a existência desse mecanismo comum em que o denuncismo e o cancelamento acabam aparecendo aí, né, como algo que nós encontramos tanto, né, na atuação desses grupos extremistas da direita, quanto em apenas alguns grupos de esquerda. Marcelo, muito bem. Essas denúncias ilegítimas, elas sempre existiram, sempre foram instrumentos de controle ou de perseguição política. Pegar Cristo foi vítima, se a gente ler a Bíblia, tá? Cristo foi vítima de denuncismo. Se você pegar os judeus foram vítimas de denuncismo dos nazistas. Se pegar hoje, o Estado de Israel produz denuncismo contra a população de Gaza. No Brasil, a gente pega o Corvo, né, o Lacerda. Lacerda era o rei das denúncias ilegítimas. O que eu acho que muda, e nisso a Alana tem plena razão no que ela fala, é que hoje essas denúncias estão regidas por esse modo de ver o mundo que nós aqui estamos chamando, de uma maneira resumida, de um modo neoliberal de ver o mundo, de ver o outro como um concorrente. Isso levou a uma naturalização nunca antes vista dessas denúncias ilegítimas. Aquilo que antes era objeto de uma certa desconfiança, hoje é completamente naturalizado. São denúncias recíprocas, são denúncias nas redes sociais. A pessoa aperta um compartilhar de uma denúncia sem ter o menor cuidado sobre a veracidade ou não daquilo que está sendo dito. Então, é essa racionalidade neoliberal que produz essa mudança, e aí vai atingir tanto a direita quanto a esquerda. E, por vezes, o julgamento da esquerda, ou a antecipação do julgamento, porque uma das características do denuncismo é a fórmula, é a adesão à fórmula acusar é igual a condenar. A simples acusação já é uma punição. Muitas vezes a punição aplicada pela esquerda aos seus companheiros é muito mais grave, muito mais violenta do que a punição aplicada pela direita. Certamente.
Alana, eu queria que você ver se você consegue, você acha legítima, digamos assim, a articulação entre denuncismo e a, aquela que eu considero a maior fraude judiciária da história do Brasil, que é a Operação Lava Jato. Eu estou dizendo isso porque eu notei que o livro de vocês é um livro bastante rigoroso na apresentação. Quer dizer, eu vi que vocês, de alguma maneira, evitaram aquela tendência de fazer, oferecer exemplos que não cabem muitas vezes no rigor, né, da hipótese que está sendo formulada. Né? Mas, mesmo assim, aí eu fiquei curioso. Por exemplo, e aplicação prática, por exemplo, com relação à Operação Lava Jato, o que você acha? É uma forma de denúncia ilegítima? A gente levando para o âmbito dos tribunais, no caso que você está falando? Isso. Sim, a gente pode pensar, articular, por exemplo, com o próprio lawfare, né, o que significa essa institucionalização de denúncias que são, sim, abusivas. E a gente pode pensar também em tudo que foi feito a partir da Operação Lava Jato até fora do âmbito dos tribunais, né? Então, tudo aquilo que foi compartilhado, então, tudo aquilo que foi vazado, tudo aquilo que foi abusivo e que, na verdade, extrapolou os limites, que são os limites éticos que dizem respeito à própria, enfim, tanto à liberdade de expressão, quanto ao manejo das ferramentas pelos, né, atores, agentes do sistema de justiça, quanto por aqueles que noticiam, que tem os canais, enfim, de comunicação, jornalistas. Então, a gente pode pensar, sim, né, no denuncismo, ou seja, nesse abuso, né, nesse abuso da acusação também, na Operação Lava Jato, em outros exemplos também. Nós, de fato, não citamos exemplos, mas a gente pode pensar aqui na própria Escola Sem Partido, por exemplo, que é um movimento que inspira, maneja, né, campanhas coordenadas que disseminam vídeos, fala de professores universitários, educação básica, ataques a artistas, enfim. Mas eu quero ouvir o Rubens também a respeito da Operação Lava Jato. E só uma pequena... Eu também fiquei curioso para ouvir o Rubens e também dar um totozinho aqui de outra questão. Vocês citam, inclusive, o Guy Debord, né, que é a Sociedade de Espetáculo, né? Então, as relações entre denuncismo e espetacularização me parecem muito evidentes também, não é? Eu tô de pleno acordo com tudo que a Alana disse, só para variar um pouco, né? A Alana é uma intelectual fantástica. E é isso, né? A Lava Jato, ela é um bom exemplo tanto do denuncismo oficial quanto do denuncismo no âmbito da sociedade, na tentativa de desqualificar a pessoa identificada como concorrente ou inimiga. Os vazamentos mostram uma conexão entre esse denuncismo nas agências estatais com a divulgação das denúncias na sociedade. Essa relação ela não é necessária, mas nesse caso ela é muito evidente. E a denúncia é uma mercadoria. Na sociedade do espetáculo, tudo é mercadoria, né? Tudo é uma mercadoria espetacular. E a denúncia, de modo geral, ela pode ser pensada, Marcelo, como uma espécie de roteiro do espetáculo. É a partir da denúncia que o espetáculo vai se desenvolver na sociedade. Esse espetáculo que vai ter como ápice a morte simbólica, que é o cancelamento da pessoa denunciada. E, por vezes, a morte real. Né? Não são poucos os casos de pessoas que acabam se matando ou levadas à morte a partir de denúncias ilegítimas, de denúncias que não são sérias. Recentemente, tem um caso que a gente poderia dar como talvez o último exemplo espetacular e muito divulgado de denuncismo, de um professor, salvo engano, de Cambridge, acusado de plágio, que acaba vindo a morrer poucos meses depois.
Então, será que a denúncia de plágio foi formulada atendendo a cuidados mínimos capazes de demonstrar a seriedade dessa acusação? Essa é a primeira pergunta. Se a resposta for não, nós estamos diante de um caso de denuncismo. E aqui no Brasil, vários foram os casos de denuncismo com consequências terríveis. A escola base, por exemplo, é um caso que hoje é estudado nas faculdades de jornalismo, o que não evita do denuncismo, por vezes, encontrar saída, encontrar explicitação através de jornalistas. Jornalistas, por vezes, também são agentes do denuncismo, na medida em que não apuram os dados, não tomam os cuidados necessários antes de formular uma hipótese e ventilar essa hipótese em seus canais, em seus jornais, em suas revistas. Eu posso só... Claro, por favor. A fala do Rubens me fez, enfim, lembrar também do que a gente também trabalhou aqui, que o Rubens, ele já faz tempo que ele escreve sobre o processo penal do espetáculo, né? Então, em outros livros. E essa espetacularização, que a gente pode pensar, uma das contribuições da criminologia, que inclusive a gente desenvolveu aqui no livro, a partir de uma ideia de performance cultural, então, uma ideia de que a acusação é performance, a acusação é uma encenação na esfera pública, e como que isso, se a gente pensar nesse espetáculo, que é o espetáculo consumível, a ideia de um drama consumível, né, através de prints de conversas, fora de contexto também, vídeos editados, frases isoladas, por exemplo, fake news, e como isso ganha, hoje, nas redes sociais, uma dimensão que até então, né, por mais que a gente saiba, e concordo plenamente com o Rubens quando ele diz assim, a denúncia já existe há muito tempo, sim, mas hoje, quando a gente pensa esse fenômeno, se a gente pode chamar assim, né, desse excesso de denúncias abusivas, ou seja, o denuncismo, aliado à espetacularização nas redes sociais, a gente percebe que o que acontece? Então, assim, a acusação, ela passa a ser válida se houver repercussão na mídia. Então, é aquilo que a gente, a parte da criminologia, trabalhou como a ideia da espiral performativa. Então, o que acontece? A repercussão na mídia da acusação passa a funcionar como a própria validação da própria acusação. Então, a acusação ela é sempre confirmada pela circulação da acusação. Então, a acusação gera uma repercussão, essa repercussão é lida como prova, e aí novas acusações surgem, às vezes acusações que, na verdade, ressignificam algo que aconteceu num passado muito distante, mas tem relação com a mesma pessoa que foi acusada, e aí essas pessoas se sentem autorizadas a também performar, né? Performar o quê? Performar a indignação. E aí o ciclo repressivo ele acaba se alimentando. Sem dúvida. Outra correlação que a gente pode fazer também, Rubens, a impressão que me dá, e é com a questão dessa conjuntura protofascista, né, que a gente vem vivendo, quer dizer, se relacionam, né, muito bem, você não acha? Questão do denuncismo, né? Perfeito, Marcelo. A ilimitação é uma marca distintiva tanto do crescimento de todo o movimento autoritário de tendência fascista, como do próprio denuncismo. É uma espécie de vale tudo para se capitalizar, ou vale tudo para alcançar um objetivo político pré-determinado. Então, é esse mesmo registro normativo, a gente poderia chamar assim, de um vale tudo na sociedade, que está por detrás do crescimento desses neofascismos e também do crescimento do número de denúncias ilegítimas ou despidas de seriedade. Exatamente. A gente já vai chegando na parte final aí da nossa conversa, foi muito rápida, né? Mas eu queria o seguinte, eu vou mandar uma pergunta para vocês dois, né? É o seguinte, vocês no final, após identificarem, né, essa patologia social, digamos assim, não é? Vocês trabalham talvez com a ideia de certos antídotos, né, a essa patologia.
Eu queria, para a gente terminar aí com uma nota mais, digamos assim, de capacidade de mobilização, né, de engajamento, né, da sociedade, né, para, digamos assim, contrapor esse estado de coisas, né? Como é que vocês veem? Quais são os antídotos ao denuncismo, à cultura do cancelamento, né? A essas formas degeneradas, né, digamos assim, de identitarismo, né? Como é que vocês veem isso aí? Eu vou começar pela Lana. Eu acho que o primeiro passo seria parar para refletir, né? A reflexão. Então, se a gente chega num ponto em que nós temos tantas pessoas, como o Rubens trabalha na construção do idiota, né, idiosubjetivadas, e eu acho que tem toda a relação, a tua pergunta, a respeito, né, do que a gente trabalha no último capítulo do Denuncismo com o livro do Rubens, a construção do idiota, porque, afinal de contas, assim, quem são essas pessoas? E que não necessariamente até apenas essas pessoas que denunciam, que abusam desse exercício legítimo da liberdade de expressão. Qualquer pessoa, na verdade, mesmo de boa fé, pode acusar alguém de forma ilegítima, né? Qualquer pessoa pode ser vítima e qualquer pessoa pode ser o denunciante. Então, o que fazer, né? Quais seriam essas, como você falou, de antídotos, né? O que fazer, quais seriam os antídotos? Então, um dos pontos, do meu ponto de vista, é parar para refletir, né? Então, assim, e o tempo todo, como se fosse assim, uma autovigilância a respeito de tudo aquilo que a gente recebe, do que a gente lê, do que a gente compartilha. Ouvir, né? Então, assim, quando se para e se reflete, se pensa, antes de acusar, ouvir o outro, tentar compreender o que ele fez, abandonar o punitivismo, e isso é muito difícil numa sociedade que tem uma tradição autoritária, que é um ponto, inclusive, que também a gente trabalha nesse livro, que o Rubens também já trabalhou em outros textos anteriores, inclusive na questão do idiota, mas outros também, que é justamente a tradição autoritária. Então, o que fazer diante desse, inclusive de uma construção de um imaginário, que é o imaginário autoritário, né? E as respostas não são fáceis. Então, essa pausa para reflexão do antes de acusar, ouvir, procurar compreender, e a velocidade com que a vida, né, com que o mundo, a velocidade do mundo, inclusive, impede uma pausa para ouvir o outro e para tentar compreender, né? E pensar, assim, que tipo de denúncia realmente é adequada à vida numa democracia, né? Eu vou deixar mais outros pontos que eu sei que o Rubens vai falar, né, do comum, da ética do cuidado, que são pontos que a gente traz também aqui no último capítulo, mas eu queria ouvi-lo também em relação a isso. Sim, claro. É esse caminho que a Lana indica, né? A gente poderia chamar de essa pausa reflexiva, que é condição de possibilidade do pensamento, em especial do pensamento crítico, né? Da capacidade de formular uma identificação da realidade, diagnósticos adequados da realidade, direcioná-los no sentido emancipador. Além dessa pausa reflexiva, essa autocontenção democrática, né, que é necessária à democracia, que as pessoas não façam tudo aquilo. Aliás, isso é um dado da cultura, né? É necessário à vida da civilização que as pessoas não façam tudo aquilo que passa imediatamente pela sua cabeça. Tem que parar, né? E decidir o que fazer, o que não fazer. E esse decidir o que fazer, o que não fazer, está intimamente ligado à necessidade de a gente conseguir construir aqui no Brasil, Marcelo, uma cultura efetivamente democrática, algo que nós nunca conseguimos. O que é uma cultura efetivamente democrática? Que trabalha com a ideia da efetiva participação popular na tomada das decisões mais variadas na sociedade, mas também pela consciência da necessidade de respeitar os direitos e garantias fundamentais, inclusive a presunção de inocência. A presunção de inocência é uma conquista da civilização
que passa pelo reconhecimento de que todo mundo que sofre uma acusação pode estar sendo vítima de uma acusação injusta. Então, é uma opção do legislador que é melhor tratar um possível culpado como inocente do que um inocente como culpado. Então, é uma opção muito clara e é uma opção típica tipicamente das civilizações mais democráticas. Temos que resgatar a esfera do comum, né? O que é o comum? O comum é aquilo inegociável. A gente não pode, por exemplo, ficar negociando com a dignidade da pessoa humana, com a dignidade do outro. Eu não posso usar o outro como instrumento para me capitalizar. Eu não posso ficar fazendo acusações contra o Marcelo, porque aí o meu canal vai tirar a audiência, vai ficar com a audiência que era a audiência do ponto de partida das ideias. Ou seja, eu não posso usar o outro como um instrumento. E, normalmente, nas imputações ilegítimas ou despidas de seriedade que caracterizam o denuncismo, o outro é o tempo todo utilizado como um objeto a ser utilizado ou como um inimigo a ser destruído. Então, a dignidade da pessoa humana, se tivesse introjetada na sociedade, a necessidade de respeitar a dignidade do outro, por mais que eu discorde do outro, por mais que eu desconfie do outro, isso já evitaria um grande número dessas acusações ilegítimas. Então, tentando assim sintetizar, autocontenção democrática, pausa reflexiva, comprometida com pensamento de viés crítico, criação de uma cultura democrática efetiva, algo que nunca existiu no Brasil até hoje, democrática e também republicana, né? Há, às vezes, no denuncismo, uma coisa meio de misturar religião com Estado, de naturalizar preconceitos. E, por fim, a questão do resgate da esfera do comum, daquilo que diz respeito a todos nós pelo simples fato de termos nascido com vida. O comum foi demonizado. E a dignidade humana acaba sendo também tornada um objeto negociável a partir dessa lógica que é incompatível, que é totalmente incompatível com a lógica do comum. Então, eu não posso querer que o outro sofra aquilo que eu não admito sofrer, que eu não quero também sofrer. Nós, infelizmente, acabamos perdendo um pouco essa percepção daquilo que nos une. É muito mais fácil identificar aquilo que nos separa do que aquilo que nos une. Um dos temas que a gente trabalha nesse livro, Marcelo, é o narcisismo das pequenas diferenças. A gente fica identificando ali as pequenas diferenças e passa a atacar o outro pelas pequenas diferenças. E esquece, omite, que as nossas identidades, aquilo que nós temos em comum é muito maior e muito mais importante. E é por isso que os movimentos de extrema-direita crescem com tanta facilidade, porque eles se unem em torno dos objetivos, por mais ilegítimos que esses objetivos sejam. Enquanto as forças progressistas, as forças democráticas, hoje estão brigando entre si, a partir de pequenas divergências, de pequenos pontos com os quais um ou outro não concorda. Eles entram em guerra e a extrema-direita acaba nadando de braçada e hoje representa um risco para todo o mundo. Queridos Alana e Rubens, muito obrigado aí por esse diálogo, foi maravilhoso. Começa aqui, não para, né? Isso aqui é um ponto de partida. Certamente as questões que vocês estão esboçando, estão desenvolvendo, melhor dizendo, né, são questões que continuarão tendo uma enorme importância dentro do debate público. Então, nesse sentido, eu, leitor de vocês, né, recomendo o livro. Nós pusemos até aqui uma transcriçãozinha aí para quem quiser ter acesso ao livro, né, porque realmente é algo de bastante importante na conjuntura atual, né? Então, vamos ficando por aqui. Não sei se vocês querem fazer últimas declarações aí, antes da gente terminar. Só agradecer o convite, Marcelo. É sempre um prazer estar conversando contigo. E o prazer fica em dobro quando a gente conta com a Alana Marques. Eu não vejo há algum tempo e é sempre bom ver, ouvir e conversar. Certamente. Muito obrigado, então. Nós vamos ficando por aqui. Eu peço que quem gostou, curta, quem curtiu, se inscreva no canal, e quem já se inscreveu, chame os amigos para conhecer
o nosso trabalho. Até a próxima.